Bom, estamos aí com a parte 2 da live, né? Para quem acompanhou a parte 1. Gente, deixa eu contar essa história para vocês. Eu acabei de fazer a live às 10 horas, mas meu celular deu uma pane e não salvou a live, só que a gente teve um feedback tão bom da live que eu não podia deixar essa passar. Então eu vou gravar a live toda de novo para poder deixar gravada no IGVT, tá bom? Então me acompanhem aí. Eu vou chamar a Mi porque ela vai falar um pouquinho no início e aí eu vou dar continuidade. Hoje a gente vai falar sobre o burnout. Eu vou explicar o que foi, o que é a síndrome de burnout. Vou falar um pouco sobre a cultura de trabalho da Coreia. Vou falar algumas citações dos meninos em relação a isso. Também vou falar sobre a relação da palavra de Deus com o burnout, o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho, como a gente deve lidar com isso, tá bom? Eu vou adicionar a Mi aqui e fazer a introdução pra gente. Olha, essa vai ficar pra história, hein? Uma live que foi totalmente desenvolvida e a gente vai gravar tudo de novo, amiga. Porque Deus é bom. A gente mete essas loucuradas por Jesus. Amém, tá certo. E eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a gente por isso. E foi assim, amiga, uma forma muito maravilhosa que o Senhor te usou para poder mais pessoas também terem acesso a essa palavra maravilhosa. Nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Mi, então fala um pouco sobre o talento de um intercessor e depois faz uma oração que aí eu dou continuidade. Tá bom então, amiga. Então, pessoal, há alguns dias o Senhor colocou em meu coração esse projeto Talento de um Intercessor, que nós já comentamos lá no grupo, certinhos no Twitter, e também a gente vai estar compartilhando aqui no Instagram com vocês. E é algo assim, pessoal, que vocês possam se deixar ser usados pela maneira como que o Senhor usa cada um de vocês, se é no louvor, se é na palavra, se é na leitura, se é na escrita, para que pessoas possam ter acesso, né, ao reino de Deus através da maneira como que o Senhor usa cada um de vocês. Então, o projeto do Talento de um Intercessor, ele é algo assim que o Senhor tem colocado nos nossos corações, porque eu compartilhei com a Gabi e ela me abençoou, a gente está em concordância. Eu até comentei recentemente que foi uma bênção. Não vou dar um spoiler agora de novo, né, amiga, da palavra que tu vai falar, mas o Senhor colocou algo nos nossos corações em prol dos meninos e do Army, que era e é o propósito que a gente tem em nossos corações. Então é algo muito lindo que o Senhor tem feito. E assim, a gente vai estar sempre explicando certinho as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. Mas basicamente é vocês se permitirem ser usados pelo Espírito Santo de Deus na maneira com que ele entregou um talento para cada um de vocês para compartilhar com a gente. Com a autorização de vocês, a gente vai postar no Twitter, vai postar aqui no Instagram e vai ser uma bênção e que vocês possam ter no coração de vocês que muitas pessoas serão edificadas através do lindo talento que o Senhor deu para cada um de vocês, amém? Eu vou fazer uma oração agora para a Gabi dar início a essa palavra. E é muito maravilhosa, pessoal. Quem estiver aí acompanhando, e depois essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada em nome de Jesus, né, amiga? Oh, Deus, abençoa. Para que, pessoal, antes de orar, eu só gostaria de dizer, guardem muito isso que o Senhor colocou no coração da Gabi. No coração da gente, porque é algo muito lindo da parte de Deus, muito tremendo, e que vocês possam também perceber no coração de vocês, você tem trabalho, se vocês já vivenciaram, já passaram por algo assim, que vocês possam estar se esforçando da maneira com que ela vai estar falando na palavra, buscando as melhores formas de poderem ser ajudados, estarem, se precisarem de oração, a gente vai estar intercedendo por vocês em relação a isso, que é algo muito sofredor para quem vivencia, tá bom? Então, eu vou lá orar agora em nome de Jesus. Deus querido, eterno amado Pai,
Obrigado, Jesus, por ter permitido a oportunidade de a gente estar aqui novamente, Senhor. A nossa primeira live não pôde ser salva, mas o Senhor preparou esse tempo para a gente estar aqui novamente. E o Senhor sabe de todas as coisas, o porquê isso aconteceu. E para tudo que acontece em nossas vidas, há um propósito, Jesus. E nós confiamos de forma genuína em Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração por o Senhor ter preparado esse momento de a gente compartilhar algo tão lindo que o Senhor colocou no coração da Gabi com o pessoal. Agradeço também, Pai, pelo talento de um intercessor que tem colocado no meu coração. E, Pai, que muitas pessoas possam ser usadas, Senhor, no que a Gabi vai estar falando na live também em relação aos meninos. E também, Pai, nesse talento que o Senhor colocou no coração de cada um e que muitos ainda precisam descobrir, Pai, mas que eles tenham sabedoria e discernimento de sentir queimar os seus corações o talento que o Senhor colocou para cada um, Jesus. Eu te agradeço no teu nome, Pai. Amém. Amém. Olha o meu fone na frente da câmera. Amém. Muito obrigada, amiga. Um beijo. Vou dar continuidade aqui. Então, gente, vou começar falando sobre o que é o burnout, tá? Eu fiz algumas pesquisas, tirei de alguns artigos da internet e vou compartilhar algumas citações com vocês, tá bom? Então, vamos começar com o que é a síndrome de burnout, tá? Síndrome de burnout é um desgaste que prejudica os aspectos físicos e emocionais da pessoa, levando a um esgotamento profissional. Hoje em dia, o transtorno é facilmente encontrado no CID-10, Classificação Estatística e Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde, mais precisamente no grupo 5. Ele atinge pessoas cuja vida profissional e pessoal são muito atribuladas, em especial a que levam jornadas duplas. Quem aí lembra da vida dos meninos em tempo de turnê, sabe muito bem o que eles devem passar com essa tal de jornada dupla, né? Esses profissionais acabam se esforçando muito com o trabalho e várias vezes se esquecem dos momentos de descontração e relaxamento. É como se a mente dessas pessoas estivesse em alerta o tempo todo, fazendo com que se sintam exaustas. Muitas vezes o burnout também está ligado ao fato das pessoas trabalharem em empregos que exigem bastante delas. Isso faz com que se tornem exageradamente perfeccionistas. Ouvi, JK? Ouvi de mim, Brasil? Pois então, a cobrança exacerbada de si mesmo e pelos superiores acaba impactando de forma negativa na vida pessoal e profissional. A resposta é que o distúrbio se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade e nervosismo intensos. A pessoa acaba sendo levada ao seu limite físico e ou emocional, sentindo-se extremamente cansada, desmotivada e esgotada. Mais umas coisas que fala aqui. Não é difícil encontrar pessoas que, junto com o distúrbio de burnout, sofram também de depressão, do uso excessivo de medicamentos e insônia. Porém, tudo isso pode ser contornado ou amenizado com o tratamento. Mais na frente, vocês vão perceber nas citações dos meninos algumas dessas características. Continuando, o fato é que o burnout está relacionado com excessivo esforço físico, mental e emocional, seguido de poucos momentos de descanso ou descontração. Tudo que ocupa muito o seu tempo e acaba sugando a sua energia pode ser motivo para que o burnout apareça. Além disso, outros estudos mostram que as pessoas que são muito empáticas são mais suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Isso porque elas absorvem toda a carga emocional de terceiros para si, o que é uma prática ruim. A dor do outro acaba fazendo com que elas se preocupem excessivamente e sobrecarreguem o seu emocional. Uma pessoa que me lembra muito disso
é o Jimin e o Taehan, né? O Jimin, que tem essa coisa de se preocupar, de cuidar, essa coisa da empatia muito forte. O Taehan também tem muito isso em relação ao ARM, não é mesmo? Outros fatores acabam influenciando no desenvolvimento da síndrome de burnout, como os problemas com o chefe, com famílias, no relacionamento e etc. Tudo isso cria um desequilíbrio interno, impactando negativamente na forma com que suas energias são utilizadas. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre os sintomas mais comuns da síndrome de burnout. Quando eu for falar sobre as coisas que os meninos falaram em entrevistas em relação a isso, vocês vão perceber algumas dessas características que eu vou falar agora. Algumas delas são distúrbio do sono, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, alteração de humor, falhas de memória, dificuldades de concentração, falta de apetite, agressividade, isolamento. Nos estágios iniciais, parece que o indivíduo evita o contato com os demais, porém, em estágios mais avançados, podem se desenvolver irritabilidade no contato com outras pessoas. Depressão, pessimismo e baixa autoestima, sentimentos de apatia e desesperança. Este é um dos sintomas que mais leva ao diagnóstico errado de doença. Irritabilidade exagerada. A irritabilidade acaba surgindo devido aos sentimentos de pessimismo e baixa autoestima, achando que aquilo que se faz não é bom o suficiente. Perda de prazer. Inicia-se com algo simples, mas gradativamente torna-se evidente, como a perda de prazer por comida ou atividades que antes gostava de praticar. Momentos com a família e etc. Maior suscetibilidade a doenças, como síndrome de burnout, mexe com o físico e também com o psicológico, acaba baixando a imunidade da pessoa, tornando-a mais suscetível ao aparecimento de doenças oportunistas. Então, já nessas características, né, nesses sintomas de quem sofre com a síndrome de burnout, a gente já pode perceber algumas coisas. Nos meninos, por exemplo, o distúrbio do sono. O Jim já falou sobre a dificuldade que ele tem para dormir e o Terran também já falou sobre isso recentemente. A gente vai ler um pouco depois sobre o que ele falou sobre isso. Outra coisa, a questão do isolamento, que também é uma das características de quem sofre com a síndrome de burnout. Eu não sei se vocês lembram, mas no Festa desse ano, os meninos mandaram mensagens pro Terran falando que ele deveria se abrir mais e tudo mais, que dava a impressão de que ele estava mais isolado, né? Depois ele falou abertamente sobre isso e a gente pode perceber que, de fato, estava ligado com essa questão do esgotamento, da situação difícil que ele estava passando. A gente sabe que o Jung também já lidou com essa questão de depressão. Perda de prazer, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no lançamento do álbum B, acho que foi o JK que estava entrevistando o Jim, e o Jim falou, né, que ele tinha parado de jogar um pouco, não estava tendo tanto, digamos assim, prazer nisso, né? Ele não estava mais tão ligado ao jogo, que era uma coisa que ele fazia constantemente, né? Agora, como lidar com pessoas que sofrem com a síndrome de burnout? É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque no final eu vou falar algo que Deus colocou no meu coração em relação a isso, e que mais cedo eu compartilhei no grupo de WhatsApp, que eu não me aguentei, eu fui lá dar um spoiler no grupo de WhatsApp e acabei já falando um pouco sobre isso. Então, como lidar com pessoas que sofrem com a síndrome de burnout? Um dos primeiros passos é evitar falar sobre assunto de trabalho quando não for necessário. Como as pessoas já estão sobrecarregadas com isso, deve-se evitar perguntas sobre o emprego, tarefas ou coisas desse tipo.
Você também pode optar por passeios, como uma ida ao shopping, um momento no parque, um filme de comédia. Em muitos casos, um animal de estimação pode ser uma opção bastante interessante, já que deixa a pessoa distraída, né? Tira o foco da pessoa dessa questão do trabalho. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a cultura de trabalho excessivo da Coreia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas existe uma cultura muito forte de trabalho na Coreia, onde as pessoas trabalham muito além das horas que deveriam trabalhar, que tiram poucas férias. Eu li isso em algum lugar, não vou lembrar aonde, mas que tem uma pesquisa, uma estatística que diz que lá na Coreia, não sei se é na Coreia ou nos Estados Unidos, mas tipo assim, você tirar 30 dias de férias é um absurdo. Pra gente no Brasil, o brasileiro tem essa coisa, né, do jeitinho brasileiro, quanto mais feriado, melhor, mas na Coreia não, sabe? Se você tira 15 dias, 3 dias de férias, já é demais e ainda te chamam de preguiçoso. Então, como que acontece essa cultura do trabalho excessivo na Coreia? Eu tirei isso de alguns artigos da internet, tá? Diz assim, com 50 milhões de habitantes, a Coreia do Sul é o segundo país do mundo desenvolvido em que os profissionais mais acumulam horas de trabalho. 2.163 horas anuais, atrás do México, em que as pessoas passam 2.237 horas por ano trabalhando, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nesse artigo, eles entrevistaram alguns estrangeiros que trabalham em multinacionais da Coreia. E aí um deles dá um relato assim. O engenheiro mexicano também critica o que chama de extrema competitividade entre seus colegas sul-coreanos, ansiosos por agradar o chefe. É preciso tratar o presidente com um respeito altíssimo, embora ele só esteja um cargo acima de você, relatou. Outra dor de cabeça para alguns, mas fonte de diversão para outros, é o que se conhece na Coreia do Sul como... Eu vou ler como está escrito, porque eu não sei falar coreano, tá, gente? Mas aqui diz oisik, é uma coisa assim, eu não sei falar o nome, tá? Mas é uma saída informal depois do trabalho que costuma acabar em bebedeira coletiva de soju, bebida destilada feita de arroz. Seja segunda, terça ou sexta-feira. Se o chefe decide que essa é a noite, você tem que cancelar todos os seus planos e ir com o resto da equipe. Não há desculpa que sirva para recusar, garantiu o engenheiro espanhol da Samsung. Além disso, na cultura coreana, os colegas servem bebidas alcoólicas uns aos outros e é falta de educação dizer que não aceita. A pessoa tem que estar muito atenta ao lugar em que vai sentar. Se ficar ao lado de alguém que bebe muito, a bebedeira está garantida e ainda que você não queira, detalhou ele. Então, assim, né? A gente já percebeu que os meninos do BTS gostam de uma gelada, né? Gostam, assim, de uma branquinha, principalmente o Jimin e o Jin. Eu já percebi que eles são chegados naquela branquinha, sabe? Então, a gente vê que essa questão do trabalho excessivo e também da bebedeira é cultural da Coreia e que os dois estão muito relacionados. Para quem viu Festa, eu não lembro se foi 2018 ou de 2017, não lembro, que eles bebem muito, eles ficam bêbados. Para quem viu o Break Dance Silence, logo no começo eles estão ali jantando, né, e bebendo, e o Jin fala, né, acho melhor a gente desligar a câmera daqui a pouco, porque a gente vai começar a ficar bêbado. Então eles têm essa cultura muito forte do trabalho e também da bebedeira, né, e a gente vê isso claramente, essa cultura expressa muitas vezes nos meninos. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas citações de alguns dos membros do BTS em relação ao trabalho, tá? Não peguei de todos, não deu tempo. E eu tirei essas citações da Reverse Magazine, que foi as entrevistas que eles deram recentemente. Eles falaram bastante sobre a música Disease, que é aquela música que fala, né, da doença, né? Que foi o J-Hope que produziu basicamente ela. Então, eu separei algumas citações. A primeira é a do Taehan. Ele diz assim: experimentei e conheço bem sobre burnout. É mentalmente difícil. Hoje em dia escrevo sentimentos nas canções. Foi simplesmente difícil, mas sinto uma sensação de realização ao escrever sentimentos nas músicas.
Eu escrevi Blue and Gray quando estava no meu ponto mais baixo, quando na verdade estava perguntando se eu poderia continuar com o meu trabalho ou não. Até as partes divertidas do trabalho se tornaram uma tarefa árdua, e toda a minha vida parecia sem objetivo. Para onde eu vou daqui? Não consigo nem ver o fim do túnel. Esse tipo de pensamento me atingiu com força. Outra citação dele diz assim, vamos ver, desculpa. Quando o trabalho era um grande desafio. Quando estou feliz, quero trabalhar. E quando estou feliz, posso sorrir e ver os fãs. Mas havia muito trabalho a fazer. Sou uma pessoa tranquila, você sabe, descontraída. Mas estava esticado demais e estava começando a engasgar. O que quero dizer é que eu estava passando por um momento muito difícil e pensando, o que está me esperando no final? É importante ter sucesso, mas também estou tentando ser feliz. Então, por que não estou feliz agora? Foi quando comecei a escrever Blue and Gray. Outra citação do Tay. Eu realmente não durmo bem. Eu me viro e fico preso em muitos pensamentos. Mesmo quando apago todas as luzes, posso ver tudo claramente. Eu fecho os meus olhos, mas todos os meus pensamentos se espalham amplamente abertos. Então, fico com sono no trabalho e fico olhando para o nada quando estou sozinho, com olheiras. Mas se quiser evitar isso, realmente preciso dormir. Exceto do jeito que eu sou, não permite isso. Escrevi sobre isso no primeiro e no segundo verso, um sentimento como: quando estou preso em pensamentos assim, tudo fica cinza e eu fico todo azul. Eu escrevi esses sentimentos como uma música, e agora estou pensando sobre isso novamente, estou realmente superando isso. Me sinto muito mais leve. Enviei minhas palavras para o ar e agora adormeço ao amanhecer. Você deveria dormir à noite, mas vou dormir de manhã novamente. Então eu digo, boa noite. Mas não é realmente uma boa noite. Eu desmaio porque estou exausto. São as emoções que senti nesses momentos que queria expressar. É uma citação do Jim agora. Para ser honesto, eu recentemente me senti estafado. Eu acho que foi porque tinha muitos pensamentos sobre mim mesmo. Fui parabenizado por muitas pessoas por alcançar o número 1 na Billboard Hot 100, mas me perguntei se realmente era ok eu receber algo assim. Outra situação dele. Sim, isso costumava fazer parte da nossa vida por anos, então parecia que uma parte da minha vida havia desaparecido. Quando tínhamos uma agenda lotada para lidar, às vezes eu pensava que seria ser divertido não ter trabalho. Mas quando esse trabalho não estava mais lá, não importa o que eu fizesse, mesmo se eu me dedicasse a isso, tudo se tornaria sem sentido muito rapidamente. Eu me sentia inseguro quando não tinha o que fazer, pois estou tão acostumado a estar ocupado e a insegurança me faz pensar nas coisas que gosto e nos que devo fazer para ser feliz, além do trabalho. Outra citação do Jim. Acho que nunca pensei muito sobre mim, além da parte do trabalho. Mais uma citação dele diz assim: para mim o trabalho faz muitas coisas acontecerem na minha vida. Claro que há momentos em que me sinto estressado por causa do trabalho, mas o trabalho que faço me deixa feliz e me levou a algumas experiências espetaculares. Às vezes é interessante, outras vezes pode ser exaustivo. Acho que sinto que todo um aspecto de emoções graças ao meu trabalho. Eu conduzo minha vida de maneira que conduzo por causa do meu trabalho, por assim dizer. Então, a gente já viu o Terra falando sobre essa questão do sono, sobre pensamentos pessimistas, o Jim também falando sobre uma insegurança, falando sobre como é difícil para eles se desligarem do trabalho. Então, a gente percebe claramente essa cultura que eu falei antes, da Coreia, do trabalho excessivo, né? Agora, uma das citações que mais me surpreendeu, gente, foi a citação do J-Hope. A gente normalmente vê ele com uma vibe muito feliz, dificilmente ele fala sobre uma questão ruim, um aspecto pessimista das coisas, né? Mas nessas citações que ele deu, né, sobre o trabalho na Universe Magazine, ele fala de um jeito diferente, né? Então eu vou ler para você. O J-Hope fala assim: eu estava muito ocupado para pensar muito sobre o trabalho em si. Mas como você sabe, isso mudou de repente e havia muito que não podíamos mais fazer.
Quando eu estava trabalhando, dizia, preciso de um descanso. Mas então tiramos uma folga e as palavras, eu quero trabalhar, saltaram da minha boca. Foi isso que me fez pensar mais de perto. Por que isso está me incomodando? Eu tenho uma chance de descansar. Então aproveite. Por que sinto que preciso trabalhar nessas circunstâncias? Isso é uma doença ocupacional? Eu senti que essa era parte de mim e que eu poderia expressar nesse momento. Por hábito, eu diria, estou bem, tenho esperança e continue trabalhando. Mas acho que estava apenas evitando os problemas relacionados ao trabalho em vez de enfrentá-los de frente. O bom da música é que posso dizer o que estou pensando, até mesmo sentindo tristeza ou depressão de maneiras lindas. Normalmente não expresso esses sentimentos, mas dessa vez queria experimentar. Como eu trabalho? Bem, na verdade não tenho certeza. O trabalho é um patinho feio. O trabalho me dá boa energia, mas você obtém energia com descanso. Mas alguém como eu se sente vivo quando está trabalhando, quando preciso continuar andando e trabalhando. Fico ansioso quando paro e contente quando vou. De vez em quando não quero trabalhar, mas não consigo deixar de trabalhar. Então, gente, é muito, muito forte essa cultura do trabalho excessivo na Coreia e na vida dos meninos. Eles vivem isso muito, assim, de fato. Agora, uma citação do Jimin. Ele disse assim, eu realmente quero amar este trabalho por dentro e por fora. Se olharmos apenas para o trabalho, tudo o que queremos é dinheiro. Mas nunca pensei que a dinâmica do nosso grupo ou os relacionamentos que temos com nossos fãs fosse baseado nisso. Mas acho que se você está exausto mental e fisicamente, o trabalho se torna uma tarefa árdua e então seus relacionamentos inevitavelmente sofrerão. É disso que eu temia. Não considero minha profissão principal atuar e cantar, ir para o trabalho. Mas quando estou fazendo outra coisa com a câmera, bem na minha frente, isso parece trabalho. Cantar e se apresentar para os nossos fãs não é trabalho, é algo que eu realmente quero fazer. Muito fofo da parte dele, não é mesmo? Mas então, a gente pode perceber nessas citações, eles falando sobre sono, eles falando sobre pensamentos pessimistas, eles falando um pouco sobre essa questão do isolamento. E eu fiz um pequeno resumo sobre isso. E eu escrevi assim, os membros do BTS parecem ser, a princípio, os típicos coreanos vítimas da cultura do trabalho imposta pela sociedade do seu país. Porém, ao mesmo tempo que parecem estar tão envolvidos com isso, eles parecem estar sinceramente buscando uma saída, uma resposta para essa situação. Eles ainda não se sentem totalmente livres, mas estão compartilhando suas experiências em busca de uma relação mais saudável com o trabalho. Então é isso que eu percebo nos meninos, que eles ainda são muito envolvidos na cultura de trabalho da Coreia, porém, todavia, entretanto, eles têm buscado, de alguma forma, encontrar uma saída para isso, uma saída saudável para essa situação que eles vivem, que muitas pessoas na Coreia vivem também. Então, agora eu vou falar para vocês o que a palavra de Deus diz sobre o trabalho. E depois eu vou relacionar todas essas coisas, né? A questão das situações dos meninos em relação ao trabalho, o que é o burnout, qual é essa situação do trabalho excessivo na Coreia, como tudo isso se encaixa e como que a gente pode tirar uma lição disso, como que a gente deve agir em relação a isso. E também vou falar sobre algo que Deus colocou muito específico no meu coração hoje à tarde, para que a gente possa tomar como uma atitude, certo? Então, o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho? A Bíblia diz que trabalhar é bom e necessário, mas por causa do pecado tornou-se difícil e árduo. Quando Deus criou Adão e Eva, mandou que eles tomassem conta da terra e dos animais. Gênesis 1, 28. Esse trabalho era bom e agradável, mas quando pecaram, a terra ficou amaldiçoada e o trabalho tornou-se duro. Gênesis 3, 17 a 19. Então, Deus estipulou o trabalho como algo bom. Quando Adão e Eva eles cuidavam das coisas do jardim, eles estavam na presença de Deus, o trabalho era algo bom, o trabalho era algo prazeroso. Por quê? Porque era feito para Deus, para a glória de Deus. O trabalho no jardim era uma forma de comunicação com Deus, era uma forma de comunhão com Deus. Então, segundo a Bíblia, o trabalho é algo muito bom.
Porém, o pecado deturpou isso, assim como deturpou muitas outras coisas na nossa vida, no reino de Deus, pelo qual a gente vive hoje. Então, trabalhar é um dever? A Bíblia, ela estimula a gente a trabalhar? Sim, a Bíblia ensina que devemos trabalhar para nos sustentar e sustentar as nossas famílias e ajudar os outros. Efésios 4:28 e 1 Timóteo 5:8 falam um pouco sobre isso. Nós não devemos dar lugar à preguiça, porque leva à pobreza e à ruína. Provérbios 6:9-11. Quem não trabalha não tem direito a comer, 2 Tessalonicenses 3:10. Todos devem fazer a sua parte para não sobrecarregar uns a favor dos outros. Claro que há exceções para algumas pessoas, como crianças, idosos e quem está doente. Mas a regra geral temos todos que contribuir. Então, Deus incentiva o trabalho, Deus é contra a preguiça, gente. Preguiça não é de Deus, não. Existe uma diferença entre preguiça e descanso. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Qual deve ser a nossa atitude perante o trabalho? 2 pontos em específicos que eu vou falar agora. Primeiro, é muito fácil ficar desmotivado e desinteressado pelo trabalho, mas Deus quer que tenhamos uma atitude positiva em relação a isso. Quando trabalhamos, não trabalhamos só para ganhar dinheiro ou para cumprir tarefas dadas pelo patrão. Trabalhamos para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Isso é algo que fica muito nítido pra gente quando se fala de BTS trabalho, porque eles falam muito assim: eu preciso trabalhar mais, vamos trabalhar mais, vamos mostrar mais trabalhos para vocês, vamos mostrar apresentações melhores, enfim. Então, eles sempre falam que eles estão buscando melhorar o trabalho. E muito do que eles fazem como trabalho deles, nas performances, nas apresentações, enfim, eles fazem para se provar, no sentido de provar o meu valor. O J.K. falou sobre isso na entrevista dele do Iverse, que ele gostaria de ser reconhecido pelas coisas que ele faz, né? Então, eles têm essa visão de trabalho como algo para mim, sabe? Como algo para me provar como uma pessoa de valor. Quanto mais eu trabalho, mais valor eu tenho, mais reconhecimento eu recebo. E também, eles falam muito do trabalho direcionado ao ARMY. Então, eles querem trabalhar muito como uma forma de agradecimento ao ARMY, como uma forma de demonstração ao ARMY. Então, eles não têm essa visão de que o trabalho deve ser feito para glorificar Deus, de que tudo que a gente faz é feito para glorificar Deus, inclusive no nosso trabalho. Se você trabalha no hospital, se você trabalha numa faculdade, se você trabalha com faxina, seja lá o que for, você faz isso para a glória de Deus. E quando isso é feito para a glória de Deus, não quer dizer que nunca vai ter problema no trabalho, mas o fardo é mais leve. Você entende? Porque você vai fazer aquilo com prazer para o Senhor, porque você quer que o nome do Senhor seja reconhecido, porque você quer que as pessoas conheçam da palavra de Deus, conheçam da salvação, da cura, da restauração, que se tem através da palavra do Senhor Jesus. Então, a gente percebe que os meninos não têm isso, essa coisa de estou fazendo para a glória de Deus. Eles fazem o seu trabalho de forma excessiva e exagerada, porque na cultura deles, quanto mais você trabalha, mais valor você tem. Outra coisa, é também importante lembrar de descansar. Deus disse que devemos trabalhar durante 6 dias e descansar no 7º. Êxodo 20:9-10. Também aprovou feriados para louvarmos e recuperar as forças. Ao mesmo tempo que a preguiça é pecado, o oposto, a obsessão pelo trabalho, também é errado. Não devemos trabalhar sem parar para ganhar muito dinheiro sem desfrutar dele. É bom gostar do trabalho, mas também é preciso ter outros propósitos na vida. Eclesiastes 4:8. Então, uma das coisas que também se percebe muito nos meninos é que eles têm dificuldade de descansar. Porque parece que para eles descansar é perda de tempo. Eu acho que foi no In The Soup que o Nam fala sobre isso. Ele fala que ele não sabia se ele deveria aproveitar tanto aquele momento, né? Se ele não deveria estar aproveitando aquele momento para trabalhar ou alguma coisa do tipo. E algumas das situações que eu li do Jim, ele fala sobre isso. E quando ele não tinha nada para fazer, as coisas perdiam o sentido muito rapidamente, né?
Então, os meninos têm muita dificuldade de descansar. Isso porque tudo que eles fazem está muito ligado à identidade deles. Eu sou aquilo que eu faço, sabe? E o descanso para Deus é fé, é descansar, é entregar as coisas para Deus, sabe? Quando a gente descansa, Deus toma conta de todas as coisas. Eu posso relaxar, assistir uma Netflix, assistir um filme, ler um livro, porque eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas e que é da vontade de Deus que eu descanse, que eu me distraia, que eu fuja um pouco do estresse do dia a dia, que eu use esse tempo de descanso para louvar e para glorificar o nome dele. Então, os meninos também precisam entender isso. Então, a relação ao trabalho, duas coisas que chamam a atenção. Os meninos estão muito ligados à cultura excessiva da Coreia de trabalho, né? É por isso que eles se pegam muitas vezes nessa síndrome de burnout. Eles precisam entender que o trabalho é feito para glorificar a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, e que é preciso descansar também, que eles precisam aprender a descansar em Deus. Então, é isso que eu tinha para falar em relação ao burnout, o que é, como lidar, como que a Coreia, com a sua cultura de trabalho excessivo, acaba incentivando isso bastante. Deixa eu só colocar o meu carregador aqui, porque a minha bateria está acabando. E como eles precisam aprender a descansar em relação a isso. A gente percebe essa dificuldade muito grande nos meninos. Então, agora eu vou compartilhar com vocês algo que Deus colocou muito, muito forte no meu coração hoje à tarde. E que nem eu falei, eu acabei dando um spoiler bem grande lá no grupo de WhatsApp, tá? Quando a gente leu ali como lidar com pessoas que sofrem com a síndrome de burnout, uma das recomendações foi que se distraísse essa pessoa, né? Que levasse essa pessoa a pensar em outras coisas, a ler um livro, a ver um filme, a dar uma volta no parque, enfim. E o que Deus colocou no meu coração? Na primeira live que eu fiz, eu até falei pro pessoal, para saber se o pessoal está engajado, se eles gostariam de participar. Então, se você está assistindo essa live gravada, por favor, deixe nos comentários o que você acha desse projeto que eu vou comentar com vocês agora, se vocês apoiam, se vocês estão juntos, engajados, para que a gente possa organizar e colocar isso em prática. Então, pensando nessa atitude que a gente tem que ter com as pessoas que estão sofrendo com a síndrome de burnout, de tirar o foco delas do trabalho e do estresse, a gente pensou em criar uma hashtag. Ainda não temos um nome específico, vamos abrir aí para votação, para sugestão de vocês, mas criar uma hashtag, que a gente ia subir essa hashtag uma vez por semana, principalmente no Twitter, e essa hashtag seria algo como vida saudável do BTS ARMY, dicas saudáveis da ARMY para o BTS, alguma coisa desse tipo. E essa hashtag seria usada para que a gente desse dicas para os meninos de coisas que eles poderiam fazer para se distrair, coisas que eles poderiam fazer na folga deles para relaxar. Então, pode ser dicas de livros, dicas de músicas, dicas de lugares para visitar, brincadeiras, dicas de comidas saudáveis para eles experimentarem, de culturas diferentes, enfim. Então, a ideia é que a gente suba essa hashtag um dia específico da semana, dando muitas dicas, dando muitas ideias para os meninos, para que eles possam usar essas dicas, essas ideias, no dia de folga deles para relaxar. Então, é como se a gente estivesse fazendo exatamente isso, tirando os focos deles do trabalho. Então, nessa hashtag, a gente não poderia usar, isso aí é meio que proibido, falar nessa hashtag sobre qualquer tipo de coisa em relação ao trabalho deles. Stream, Billboard, Grammy, todo esse tipo de coisa que normalmente o ARMY está bem envolvido, né, para conseguir prêmios e votações. Não, nessa hashtag a gente só iria falar sobre coisas saudáveis para se fazer num momento de descanso. Então, a ideia é chamar a atenção deles em relação a isso, para que eles prestem atenção nisso. O que a gente já percebeu? É que eles falam muito, muito mesmo, que tudo que o ARMY fala, eles levam como inspiração. Então, eles escutam o que o ARMY fala, eles leem cartas do ARMY, tudo isso eles tiram inspiração da gente. Então, a gente tem que usar essa influência
para falar para eles sobre coisas saudáveis, para falar para eles sobre coisas que estão de acordo com a palavra de Deus também. Então, se vocês apoiam essa ideia de a gente subir essa hashtag, então comentem aí se vocês apoiam, se vocês vão estar junto com a gente, para que a gente possa desenvolver isso da melhor maneira possível, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado disso. Espero que vocês tenham curtido, comentem, deem sugestões de nomes pra gente, de como que a gente pode subir essa hashtag também, tá bom? Gente, muito obrigada. Acompanhem aí os nossos encontros no sábado de manhã. Encontrem a gente nas DMs, pedindo aí o link do WhatsApp, para vocês também terem essas discussões bem legais com a gente, darem sugestão também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.